A Rússia acusou os Estados Unidos de financiarem pesquisas sobre armas biológicas na Ucrânia. Os dois países negam. O Ministério Russo da Defesa afirmou ter encontrado evidências de pesquisas sobre armas biológicas na Ucrânia. Continuamos trabalhando na análise de documentos apresentados por funcionários de laboratórios biológicos ucranianos sobre as atividades militares secretas dos Estados Unidos no território da Ucrânia. Saudações, meus amigos, me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que desde já deixem um like para ajudar na divulgação do canal. No último vídeo sobre as profecias de Parravitini, alertei sobre a invasão russa ser precursora dos eventos descritos no livro de Apocalipse, quando são abertos os 7 selos. Só para lembrar, em resumo, o que são os 7 selos? Primeiro selo, conquista mundial, cavalo branco, que também está associado à peste. O segundo selo é o conflito, a guerra, cavalo vermelho. E o terceiro selo, a fome, a escassez, cavalo preto, o quarto selo, morte, cavalo amarelo, quinto selo, visão do martírio ou mártires. Sexto selo, perturbações cósmicas ou sinais do céu. Sétimo selo, o soar das 7 trombetas, os 7 anjos e o juízo final. Agora perguntem-se a si mesmo se já não estamos vendo pelo menos até o terceiro selo. Claro que tivemos isso em outros momentos da humanidade, porém parece que o momento atual é o mais grave devido à capacidade que temos atualmente em destruir uns aos outros. O momento que estamos vivendo é extremamente grave e os perigos da deflagração de um conflito em larga escala, envolvendo todo o globo, é muito preocupante. A crise na Europa continua. Ainda não há um acordo para interromper o conflito entre Rússia e Ucrânia, apesar de haver sinalizações de ambas as partes. A Rússia acusou os Estados Unidos de boicotar o acordo de paz e também de fazer pesquisas com armas biológicas na Ucrânia, armas essas que são proibidas pela ONU. Repito, o momento é extremamente preocupante. Peço a todos que continuem fazendo suas orações para que cheguemos logo a um acordo de paz. Hoje vamos falar sobre uma profecia enigmática. Trata-se de uma profecia muito difícil de ser interpretada, pois carece de elementos para análise. Mesmo assim, é possível conectar a profecia em questão com os eventos que estão ocorrendo atualmente. Vamos lá! Iocanã estará na Rússia. O que temos nessa profecia é uma figura extremamente estranha, que só dá para saber que trata-se de uma cabeça devido à legenda. Iocanã, no aramaico, é o nome daquele que ficou conhecido como João Batista, um personagem bíblico muito importante principalmente para os cristãos, pois o mesmo foi o responsável por anunciar a chegada do Messias e o próprio foi quem batizou Jesus Cristo nas águas do Rio Jordão. Após o batismo, Jesus inicia seu ministério, ou seja, começa a sua pregação. Segundo relatos, João Batista teria sido preso porque estava arrebatando multidões e pregando contra Herodes. Herodes tinha medo que João Batista iniciasse uma revolução. Após 10 meses de prisão, Herodes manda executar a pena de João Batista e foi decapitado. Daí temos a estranha cabeça com uma auréola de sangue. Na parte de baixo, temos o que parece ser uma bandeja. A vida de João Batista virou uma ópera muito famosa chamada Salomé. Parravitini era um artista plástico de muito sucesso e é possível que a narrativa da ópera tenha influenciado em sua psicografia. Vou ler um breve trecho da ópera criada por Oscar Wilde, que é baseada em relatos bíblicos reais. Vocês poderão fazer associações com os eventos atuais, envolvendo Rússia, Ucrânia e OTAN. Vamos lá!
Estamos na Palestina, ocupada pelos romanos por volta do ano 27. A situação política e religiosa é confusa. Os romanos dividiram a província em 4 zonas de ocupação, cada uma encabeçada por um tetrarca sob controle direto de Roma para facilitar a administração e tornar mais difícil qualquer possibilidade de rebelião. Herodes Antipas é um desses tetrarcas. As seitas judaicas disputavam interminavelmente entre si, unidas apenas pelo ódio comum aos romanos. Um profeta chamado Iocanã acaba de fundar uma nova seita, proclamando que o fim está próximo e a destruição de Israel é iminente. Algo que de fato ocorreria 70 anos após a previsão do profeta. Um dos discípulos de Iocanã, o rabino Yeshua ben Yosef, que fora batizado pelo profeta no Rio Jordão, mais tarde se tornaria mundialmente famoso pelo nome de Jesus Cristo. Logo após este batismo, porém, Iocanã caiu na desgraça de Herodes por denunciar a corrupção reinante nos altos escalões do governo e a imoralidade na corte. Herodes mandou encarcerar Iocanã, enquanto Yeshua assumiu a continuidade do movimento. Ao erguer-se a cortina, estamos numa festa do palácio de Herodes, à luz da lua e das tochas ardentes. Iocanã jaz encarcerado no porão do mesmo palácio. Ouve-se a voz de Iocanã denunciando a barbaridade de Herodes e de sua corte. Movida pela curiosidade, Salomé quer vê-lo. Salomé é a enteada de Herodes. Salomé está inteiramente seduzida pela visão do jovem profeta, que ela considera extremamente atrativo. Ele, porém, a repele, desgostoso, e recomenda que ela vá procurar um dos seus discípulos, chamado Yeshua, o único que pode purificá-la dos seus pecados. Deixe-me beijar-te, insiste Salomé. Não, replica Iocanã, que é mandado de volta para a cisterna. Herodíades, esposa de Herodes e mãe de Salomé, pede ao tetrarca que mande executar o profeta. Ela já não aguenta mais os insultos e denúncias desta administração corrupta. Herodes sabe, porém, que esse é um passo politicamente arriscado. Iocanã é visto como um grande profeta e é estimado pelo povo. Para se desviar um pouco desses assuntos de política e religião que estão chateando tanto, para animar um pouco a festa, Herodes pede à filha e sua esposa que dancem. Salomé responde que não está com vontade de dançar. Herodes insiste, prometendo dar a ela qualquer coisa que ela peça se ela dançar. E Salomé executa a famosa dança dos 7 véus. Ao terminar a dança, o tetrarca fica estarrecido com o pedido de Salomé. Ela quer a cabeça de São João Batista numa bandeja de prata. Ele tenta negociar a maior esmeralda do mundo, metade do seu reino, qualquer coisa, menos isso. Mas ela está decidida. Quero a cabeça de Iocanã. Derrotado, o tetrarca manda que corte a cabeça do profeta, a qual é entregue a ela uma bandeja de prata, como ela havia pedido. Ela beija na boca a cabeça decepada. Um delírio de sexualidade, histérica e doentia. Revoltado com tanta devassidão, Herodes manda matá-la. Então vocês conheceram o roteiro de uma das óperas mais famosas criada lá em 1891. Eis que temos a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata. De forma muito enigmática, temos o número 7. Aqui temos diferentes caminhos para interpretar a profecia, de forma que só saberemos a verdade quando a história atual tiver um desfecho. Poderia ser Iocanã, Zelensky, como vocês podem ver na imagem ao lado, ou mesmo o próprio Putin, ou nenhum dos dois, seria apenas uma metáfora para toda a história atual que estamos presenciando. Nesse contexto, Salomé está apaixonada por Iocanã, que rejeita seu amor, o que faz Salomé pedir a cabeça de Iocanã por despeito.
Ucrânia seria Iocanã e a Rússia a Salomé. Claro que Putin tem seus motivos, como relatei em vídeos anteriores, para invadir a Ucrânia, porém há uma evidente obsessão, componente sentimental da Rússia com a Ucrânia, algo que não acontece com as outras repúblicas ex-soviéticas. E ainda temos Herodes, que nesse caso seria a própria OTAN, o responsável por toda a tragédia. Foi ele quem prendeu Iocanã, tudo por motivos políticos, conforme a história toda. E agora temos outro componente da profecia, o número 7. Na profecia do vídeo anterior, temos elementos que complementam a profecia atual. Lá, a soma de todos esses números deu 6, e agora temos o número 7. Repare que esse desenho não se parece muito com uma cabeça, tem ângulos retos demais, se parece mais com um mapa. Quando sobrepomos a suposta cabeça ao mapa da Crimeia, podemos constatar que os contornos se encaixam bem. A anexação da Rússia à Crimeia aconteceu em 2014, quando efetuamos a soma dos números, temos como resultado o número 7. E então a Rússia decepa uma importante parte da Ucrânia nesta cartada. Naquele momento a crise chegou a um novo patamar e envolveu a comunidade internacional. Em 2023, talvez aconteça um outro evento de grande relevância que estaria conectado a esse, pois quando somamos o ano de 2023, também temos como resultado o número 7. E lembre-se que são 7 os selos do Apocalipse, assim como também são 7 as trombetas. Agora vamos voltar àquela outra psicografia. Vocês se lembram da polêmica que levantei com a figura sem cabeça, que aponta para o alto? Esse é Iocanã, aquele que foi decapitado. Ali está a cabeça de João Batista, muito semelhante a essa relíquia que supostamente seria a cabeça do próprio, exposta na Catedral de Notre-Dame de Amiens, na França. Essa figura, amigos e amigas, aponta para o alto, para o que parece ser uma espiral. Sabe o que produziu uma espiral exatamente como a que é visto na figura? Um míssil balístico intercontinental que falhou em um dos seus estágios. E essa espiral foi vista na Noruega em 2009. Foi causada por um míssil russo, o Bulava, mais temido. Ele teria sido lançado por um submarino nuclear em um teste em 2009. O míssil perdeu o controle e rodou no ar, causando um grande espetáculo de luz em forma de espiral e foi visto por boa parte daquele país. O míssil pode ser lançado de plataformas móveis, submarinos e etc. Leva até 10 ogivas nucleares e tem um alcance de 10.000 quilômetros, podendo atingir até os Estados Unidos. Some-se a isso a capacidade de manobrar e disparar contramedidas. Será que seria esse o motivo da figura apontar para o alto? Sendo o decapitado a Ucrânia, será que ela poderia receber o impacto de uma arma como essas? Temos visto o uso dos mísseis hipersônicos por parte da Rússia na Ucrânia, mas daí usar uma bomba nuclear em um povo irmão seria algo extremamente insano. Não quero acreditar nessa possibilidade. Bom, outro fator da profecia de Iocanã é que na legenda é dito que João Batista estará na Rússia, sendo João Batista aquele que anunciou a chegada do Messias. Talvez de forma metafórica, a Rússia seria responsável por desencadear a abertura dos selos e, consequentemente, a volta do Messias no juízo final. Isso como previsto pelo outro João bíblico, aquele que escreveu o livro de Apocalipse. Amigos e amigas, isso tudo é especulativo, vamos apenas observar e rogar a Deus para que não cheguemos a um desfecho tão trágico. Agora, deu muito trabalho para produzir esse vídeo. Peço que compartilhe essa mensagem com alguém que se interessa por esses assuntos. Estamos no limiar da grande transição
e as profecias são avisos que devemos levar em consideração para nos prepararmos espiritualmente para esses eventos. Me ajude na divulgação do canal, compartilhem e deixem o like. O que vocês acharam disso tudo? Digam nos comentários. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Caso queira trocar uma ideia, temos grupos no Telegram e Facebook. Os links estarão na descrição desse vídeo. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau.